Olá pessoal, tudo bem? Para darmos continuidade e finalizar a nossa disciplina de TCC, né, Trabalho de Conclusão de Curso, voltado para o curso de vocês de enfermagem, hoje o professor vem na última aula, ou na realidade nas 4 últimas aulas que a gente define todo esse conteúdo, falar um pouco da estrutura do pré-projeto. Na realidade, os conceitos o professor já passou nas últimas aulas, né? Em relação a todo o processo de pesquisa que foi desenvolvido, a gente falou, né, das etapas das pesquisas, técnicas de pesquisas, parte um, parte 2, né, todo esse fundamento que é o funcionamento do processo de elaboração de um estudo acadêmico, né? E aí falamos do conceito, né, da sequência dos tópicos que envolve o pré-projeto, que é o trabalho de conclusão de curso de vocês. E hoje, para finalizar, o professor vai falar do pré-projeto, mas em si do modelo, correto? Não vou conceituar mais nada, porque tudo isso já foi conceituado, mas eu vou disponibilizar para vocês dentro da plataforma e vou mostrar para vocês também, né, o modelo do pré-projeto. Então, o professor já disponibilizou para vocês desenvolverem, né, o trabalho de vocês na plataforma, um modelo em branco, correto? Para vocês baixarem e montarem o trabalho de vocês, e um modelo preenchido. Claro que o modelo preenchido não está com um tema relacionado à área de enfermagem, mas é um exemplo da área educacional, de um trabalho que o professor já fez. Então eu estruturei um pré-projeto para vocês terem de exemplo, ter de base para poder montar o de vocês. Então o professor vai mostrar cada passo desse modelo preenchido, correto? Né? Vocês vão visualizar daqui a pouco no nosso monitor aqui. E depois eu vou mostrar o em branco também, mas tudo isso já está dentro da plataforma Google Classroom para vocês poderem desenvolver o trabalho, correto? O vídeo também vai estar lá, claro, né? A gente está montando aqui para isso, tá? Essa aula vai ter uma atividade ainda, não somente relacionado à entrega do pré-projeto, que eu vou explicar nas instruções, mas uma atividade que consta referente a todo o processo da disciplina nossa, que lá no final da aula o professor também explica também a entrega dessa atividade que vocês vão desenvolver, tá? Então eu vou falar um pouco hoje, só para retomar, dos modelos e das instruções que a gente está disponibilizando para vocês dentro da plataforma, correto? Então vem comigo, preste muita atenção, né? É o final do processo, foi praticamente aí 20 horas aulas dentro de forma remota que a gente fez de conteúdo para deixar o mais explicado, né, o desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa como um processo de trabalho de conclusão de curso. Lembrando que num curso técnico mesmo, que a gente sempre tem o costume de desenvolver, um trabalho de TCC, a gente faria o pré-projeto e apresentaria e montaria até um artigo científico, se a gente tivesse uma quantidade de aulas suficiente para isso. Mas dentro desse processo de 20 horas aulas, o que dá para a gente fazer de uma forma qualificada, né, ou qualitativa, é o desenvolvimento do pré-projeto. E como a gente está dentro desse processo da pandemia, sem aula presencial, né, ou seja, as aulas presenciais estão voltando, mas daquele jeito que a gente ainda está desconfiado, porque a pandemia continua, né, toda essa contaminação, esse problema de mortes. Então, a gente está dentro desse ensino remoto, o que o professor decidiu e já relatou para vocês, né, no desenvolver da nossa aula, junto com a coordenação. Então, a gente decidiu que vocês vão só entregar o projeto como uma forma de trabalho de conclusão de curso. Porém, tem que ser de uma forma simples, objetiva e principalmente qualitativa.
por isso que o professor vem a cada aula montando esse quebra-cabeça com vocês dentro desse espiral do conhecimento dentro dessa área de pesquisa, correto? Então, mais uma vez, convido vocês, peguem um caderno, né, analisem aí algumas dúvidas, prestem bem atenção no vídeo, que o professor vai estar explicando o passo a passo para vocês terem uma base para montar o trabalho de vocês. Vamos lá então. Ó, então aqui eu vou tirar dessa tela aqui para a gente poder ver esse trabalho, o modelo do pré-projeto que está disponibilizado. Ó. Então, primeiramente, ó, eu tenho aqui, ó, um modelo preenchido que está aparecendo aqui no monitor, tá? E eu tenho um modelo, que vocês vão ver aqui também, ó, um modelo em branco, tá? Que também está aparecendo lá no monitor. O modelo em branco, ó, tá com todos os itens aqui que tem que ser preenchido, ó. Então vamos lá. Sujeito, objetivo, sujeito e objeto delimitado, introdução, problema, hipóteses, objetivos, que aí entra geral e específico, a justificativa, a fundamentação teórica, a metodologia e as referências bibliográficas. Tudo isso vai ter que constar dentro do pré-projeto que vocês vão entregar em uma data que depois no final da aula eu passo também essa data de entrega, tá? Que vai já valer a partir de hoje o prazo para poder entregar, correto? Então tudo isso, como eu estava falando, vocês vão ter que desenvolver dentro do pré-projeto, tá? Que está em branco, só para vocês preencherem e montar o de vocês, correto? Agora, aqui ó, nome dos alunos, né? Como vocês estão fazendo em grupo, vai ter os alunos aqui, né? Para poder ficar bem estruturado, tá? Já o pré-projeto preenchido, que o professor deixou de modelo aqui para dar um entendimento melhor, e eu vou repassar aqui de uma forma bem clara para vocês todos os itens necessários que compõem o pré-projeto. Esse daí vai estar em formato PDF dentro da plataforma, correto? É onde vocês vão ter como base, vocês baixam e vão vendo, vão lendo como o professor estruturou. Claro que, não, mas não é da área de enfermagem, mas dá para ter uma visão de como vocês podem desenvolver o de vocês, conforme o tema que vocês escolheram, correto? Então, o primeiro passo aqui, né, como eu disse, está aqui, ó, vocês vão colocar lá pré-projeto de pesquisa, habilitação técnica em enfermagem ou no curso, né, de enfermagem, aí vocês decidem, tá? Aqui o nome dos alunos, no caso aqui eu coloquei o meu Adriano Pontara, né? Mas como vocês são em grupo, vocês colocam um abaixo do outro, tá? O primeiro item é o sujeito. Então o sujeito, pessoal, como eu expliquei para vocês dentro do conceito, né? O sujeito na realidade ele busca formar o tema do projeto, tá? Então, aqui, mais ou menos, a gente tem o assunto que a gente vai estudar, mas esse assunto está de uma forma vaga, correto? Que nem aqui, no caso do nosso exemplo que eu coloquei aqui dentro do modelo, tá? Educação capitalista. Mas espera aí, o que é a educação capitalista? O que eu vou estudar sobre educação capitalista? Ou seja, educação e capitalismo estão formados ali, certo? Está formando esse assunto. Mas esse é o tema? Não. Por quê? Porque a educação capitalista envolve muitos fatores. Então, eu não posso só estudar algo que fica muito amplo, senão, né, eu acabo me perdendo no momento que eu for desenvolver o artigo científico. Lembrando que vocês não vão desenvolver o artigo, vocês vão fazer só para o projeto. Porém, a gente tem que formar o tema de uma forma adequada. Então, o sujeito, ele é o primeiro assunto, é o que você vai estar pensando em estudar, que nem no caso aqui, educação capitalista. O objeto é a complementação desse assunto, correto? Então aqui a gente já tem lá no sujeito educação capitalista e agora a gente vem com o sujeito, um sistema que influencia a progressão da gestão do conhecimento empreendedor humano, né? Ou melhor, sujeito e objeto, correto? Né? Então, dentro do assunto,
educação capitalista, eu quero ter como objeto a complementação desse assunto, que é um sistema que influencia a progressão da gestão do conhecimento empreendedor humano. Então eu já sei que eu tenho o sujeito e o objeto, só que eu tenho que unificar esse processo onde eu pego o sujeito e o objeto delimitados e formo o tema, como está no item 3 aqui. Então como que funciona aqui, ó? Eu tenho lá, educação capitalista, um sistema que influencia a progressão da gestão do conhecimento empreendedor humano. Ou seja, eu juntei e delimitei, fechei esse processo. Tá? Então eu não vou falar da educação capitalista num sentido amplo. Eu vou falar da proposta, do como é formado esse processo de educação capitalista, mas dentro da educação capitalista eu decidi como objeto de estudo que ele é um sistema que influencia a progressão da gestão do conhecimento empreendedor humano. Então eu fechei no processo de gestão, correto? Que é a gestão do conhecimento. Então a gente vai partindo da educação capitalista para chegar, né, na parte da gestão. Formamos o tema. Formado o tema, a gente vem para a parte, o item 4, que é a introdução. O que é a introdução? A introdução, na realidade, ela diz, né, resumidamente, em poucas linhas ali, no caso do pré-projeto, o que se trata o trabalho, como que vai ser o contexto, é a contextualização, na realidade, da temática do trabalho, de forma bem resumida. Então aqui, ó, pode ver, ó, que eu comecei lá, o cenário mundial tem passado por intensas e importantes transformações ao longo dos anos, que são impulsionadas por um universo capitalista chamado globalização. Com isso, nota-se um ambiente de mudanças permanentes que se aceleram a cada dia em que a capacidade competitiva se estabelece como a capacidade de sobrevivência ao ser humano. Ou seja, eu começo com um parágrafo e vou dando gancho no que eu vou estudando. Então está mostrando uma realidade do que acontece que é influenciada pela temática nossa, ou seja, pela educação capitalista, que é um sistema que vai influenciando esse processo. Então eu vou contando ali, de forma resumida, aqui nesse caso aqui teve praticamente 3 parágrafos, tá? A contextualização dessa temática. Fiz a introdução do meu pré-projeto. Parto para a parte do problema. Por quê? Porque se eu tenho uma temática, uma contextualização, eu tenho que ter um problema dentro desse processo para poder formar minha pesquisa. No caso aqui, o que é o problema? Partindo da explanação, este trabalho levanta a seguinte problemática: como a educação, a área do conhecimento, que tem como função ensinar princípios e deveres ao indivíduo, tá? Ou seja, valores ao ser humano, deixa um sistema conhecido como capitalismo influenciar a criatividade empreendedora humana de uma forma a regredir a formação do conhecimento do ser humano e suas opiniões como cidadão. O que isso quer dizer o quê? A gente está questionando, pode ver que termina com uma interrogação o problema, sempre vai terminar, porque é um questionamento em relação à temática, correto? Que for formado pelo sujeito, educação capitalista, pelo objeto, um sistema que influencia toda essa progressão aí da gestão do conhecimento empreendedor humano, a contextualização, que contextualizou de forma resumida a temática, e aí vem com o questionamento em cima de tudo isso, né, com um problema. Que aí, fazendo, estudando, por isso que eu falei para vocês que a pesquisa, ela busca a estimular a criatividade empreendedora do ser humano. Por quê? Porque ele tem que buscar conhecimento para responder ou criar alternativas que solucionam problemas, ou seja, esse questionamento. Consequentemente, depois do problema, o que vem no pré-projeto de pesquisa? A hipótese, que está aqui embaixo, né? A hipótese nada mais é do que alternativas que podem vir a solucionar um problema conforme eu vou desenvolvendo estudos dentro da minha temática, correto? Por isso que tem o pré-projeto, pessoal. E aí eu falo para vocês, o pré-projeto tem que ser bem desenvolvido. Por mais simples que ele seja, o problema não é ser simples,
correto? O problema é ser simplista. Ah, mas o que tem a ver isso? Guarde esse conceito, pessoal, preste bem atenção. Ser simples e objetivo quer dizer que você está sendo qualitativo no processo, correto? Você está fazendo aquilo de uma forma eficiente e vai trazer um resultado eficaz. Agora, quando você é simplista, você faz de qualquer jeito. Então, o que o professor quer que você desenvolva? Vocês desenvolvam, né? É um pré-projeto de forma simples, objetiva, com qualidade, certo? E aí vem a formação desses índices, que um vai ligando o outro. Então, a hipótese, como eu disse, é a criação de alternativas que podem vir solucionar o questionamento que está envolvido dentro da contextualização e a temática do trabalho. O que é a hipótese nesse caso? Eu vou dar uma resumida aqui só para a gente partir para o próximo, tá? Para não me estender muito dentro da aula, tá? Então, com base neste questionamento, ou seja, já está embasando o quê? O questionamento, tá? A presente pesquisa busca subsídios dentro do contexto da educação formal, mais especificadamente na escola, isto é, no ensino fundamental, médio e técnico profissional, observar o encontro entre a ciência e a educação, pedagógica, administrativa, financeira, econômica e outras mais, que encontram-se favorecendo a formação de futuros cidadãos conscientes em entender para aprender a empreender o conhecimento, com dedicação, amor e respeito ao bem social humano, pensando em primeiro em ser para depois ter. E assim a gente vai desenvolvendo, né, essa hipótese. Então perceba só, aonde que eu vou buscar alternativas? Eu vou estudar a campo. No caso desse trabalho, eu fui dentro entender o processo de ensino médio, de ensino técnico, de ensino fundamental e fazendo uma pesquisa documental direta, uma pesquisa de campo, correto? Né? Eu já avisei que eu ia buscar uma alternativa fazendo uma pesquisa documental, certo? No caso desse trabalho, vocês vão fazer uma pesquisa documental, direta ou indireta? Na realidade, vocês não vão fazer, porque vocês não vão fazer um artigo, vocês estão montando o pré-projeto dizendo como seria se vocês fossem desenvolver um artigo, um trabalho acadêmico voltado para isso. Entendeu? Então aqui eu estou falando, peraí, onde que eu pego para tentar responder um questionamento baseado em toda na temática e na contextualização? Eu tenho que ir estudar a campo no ensino formal, médio, técnico, profissional, para entender, né, como que é o fundamento e o pensamento das pessoas em relação a esse conceito, tá? E analisando as ciências pedagógicas, né, a administração financeira, como que é conduzido esse processo? Por quê? Porque eu tenho que criar alternativas. Feito isso, a hipótese eu defini, eu venho para o objetivo. O objetivo é o foco do trabalho. Então, aqui dentro do objetivo, vocês vão ter o geral e o específico. O geral, no caso desse exemplo que está aqui na tela, ele fala como objetivo geral, este pré-projeto de pesquisa visa estudar as relações existentes entre as ciências supracitadas, ou seja, o que eu citei lá na hipótese, então eu vou desenvolver o meu objetivo geral, ou seja, vou estudar educação pedagógica, administrativa, financeira, econômica e outras mais que compõem isso, que estimula o empreender do conhecimento dentro do ambiente escolar acadêmico de formação. Então, o meu objetivo geral é ir e estudar todo esse assunto dentro desse ambiente acadêmico. Esse é o geral, ele é mais amplo, correto? Mas eu tenho o específico, que são meta, tipo como se fosse uma meta, um objetivo mais curto para eu atingir o geral. O que é o específico? Concomitantemente, a pesquisa aprofunda-se seus estudos de forma específica, direcionando seus conceitos, que de algum modo são elementos que interconectam as respectivas áreas do saber científico e contribuem de modo sinergético, né, trabalho em equipe, para a diversidade empreendedora da vida, visando observar o seguinte quesito, ó. Aí eu defino o meu objetivo específico com um tópico, posso ter 1, 2, 3, aí
vai de você analisar. No caso aqui, eu coloquei em um só. Compreender a visão pessoal profissional dos indivíduos aqui analisados, que se tornarão empreendedores, do saber, consequentemente, criadores e consumidores de produtos e serviços de um modo mais consciente e humano. Então, o específico, eu vou de uma forma mais detalhada naquilo que eu quero saber. Então, aqui eu vou analisar o que? A visão empreendedora desses indivíduos que eu vou estudar, que está definido lá no meu objetivo geral. Então, eu desenvolvo de forma específica, estudando esse processo, para chegar no meu objetivo geral. É uma meta, né, um objetivo mais curto para chegar no objetivo maior, correto? E poder discriminar isso na pesquisa, que lembrando, não é o que vocês vão fazer vão fazer só o pré-projeto. Estou deixando claro e sendo repetitivo, pessoal, para, né, não ter dúvidas em relação a isso, tá? Aí, definir lá meu sujeito, objeto, minha situação problema, ou melhor, a introdução à situação problema, né? Tudo dando um gancho. Fiz lá a hipótese, né? Achei os objetivos, correto? Defini os objetivos. E agora eu vou para a justificativa desse tema, né? Como ele está sendo conduzido. Então, o que é a justificativa? Né? Esta pesquisa justifica-se pelo fato do aumento indiscriminado da busca do conhecimento por pessoas que estudam sem entender para aprender, ou seja, sem foco, pensando que aprenderam o verdadeiro sentido do saber. No entanto, este quesito está longe de ser ensinado pelas escolas e muito menos exercido pela sociedade ou pelas famílias. Então aqui vai justificando o porquê do meu questionamento, da criação das minhas hipóteses, ou melhor dizendo, por que eu estou estudando a temática, a educação capitalista é um sistema. Então eu tenho que justificar, né? Eu tenho que dar um parecer sobre isso, correto? Então eu monto todo esse processo dando um gancho no que eu já fiz. Eu estou interligando, certo? Feita a justificativa, eu pedi para vocês ter base, uma fundamentação teórica, né? O que é uma fundamentação? Uma revisão de literatura, né? Então aqui eu coloquei lá, fiz um textinho aqui, ó, como mencionado anteriormente, a educação pautada em seus pilares, que fundamenta todo o desenvolvimento do ensino e aprendizado do ser humano. Assim, se esses pilares fossem ensinados de forma correta, entendeu? Então eu montei uma introdução por quê? Porque eu vou fazer uma citação, como eu expliquei para vocês nos slides, né? Eu pedi pelo menos 2 citações, e aqui eu estou colocando dentro desse trabalho aqui, desse modelo, né? 2 citações também, ó, aqui, ó, essa é uma, essa aqui é uma citação direta, vocês têm o exemplo lá dentro do artigo, dentro dos slides de vocês que o professor explicou na semana passada, correto? Então, aqui o que está falando? Está falando do empreendedorismo, correto? Em composição com a educação capitalista, com todo o assunto. E aqui, quando eu faço essa citação que está grifada aqui na tela, pessoal, o que a gente observa? Tá? Que essa citação é uma citação direta. O que é a citação direta? Ah, professor, lembra lá do slide? A citação direta, ela pode ser de 2 tipos, né? Como esse que o professor fez, que é referenciado em aspas, correto? Ó, começa daqui, vai até aqui, certo? Que tem até 3 linhas. Então, quando eu faço dentro do corpo do texto, quer dizer que tem até 3 linhas. Então, eu consigo encaixar lá dentro. A escrita é idêntica ao que esse autor que está entre parênteses, lembrando, letra maiúscula, vírgula, o ano, vírgula, o P de página e é o número da página. Quando é direta, certo? Direta, com as mesmas palavras do autor. Quem escreveu esse fragmento não fui eu. Eu só peguei o livro dele como base de referência para compor a minha pesquisa. Então aqui está idêntico. Então quando está
dentro do corpo do texto, com aspas, até 3 linhas, quer dizer que é idêntico ao autor. Então é uma citação direta e ele está no final aqui, quando o nome do autor está entre parênteses, seja no final ou no começo da frase, normalmente é no final, ele é maiúsculo, correto? Dentro do parênteses é maiúsculo. Tem o exemplo para vocês, o professor deixou nos slides para vocês irem verificando. Então essa é uma citação direta no corpo do texto, tá? Podem citar desse jeito aí mesmo, dentro da área de vocês. Olha lá, em concordância com esse raciocínio, Tonetti, 2006, é outro autor, só que... Então, pessoal, repare que é uma citação indireta, certo? Que o autor está com o nome com a letra minúscula, não tem página, correto? Está entre parênteses só o ano da publicação do livro. Ah, professor, eu poderia colocar a página? Sim, não tem problema, tá? Mas normalmente quando eu coloco página, quer dizer que é uma citação direta, com as mesmas palavras do autor. Aqui no caso, não é as mesmas palavras do autor, ou seja, eu li o livro dele, peguei o fragmento que ele escreveu ali, achei interessante, resumi com as minhas palavras, mas é a ideia do autor. Então, por isso que ele está em minúsculo, fora do parênteses, porque toda vez que ele está fora do parênteses, é minúsculo, correto? O ano somente, né, que é uma citação indireta, dentro do corpo do texto, tá? Então, o que eu peço para vocês? Olhem os slides que o professor, né, desenvolveu na última aula, prestem bem atenção e citem, façam pelo menos duas citações de 2 autores, seja de um artigo científico, seja de um livro, correto? De forma direta, dentro do corpo do texto, de até 3 linhas, como o professor já deixou aqui, correto? E uma, né, dentro também do corpo do texto, de forma indireta, tá? Não precisa fazer com recuo, nada. Eu deixei um exemplo no slide lá com recuo, mas não tem a necessidade, pessoal. Façam igual está dentro desse pré-projeto. E aí tem o exemplo lá no slide como faz a citação. Eu fiz essa aula também explicando o conceito, correto? Então, isso vai estar dentro da fundamentação teórica, tá? Feito? Beleza. Eu venho para a metodologia, tá? O que é a metodologia? Eu vou dizer como que eu fiz o meu pré-projeto aqui. Se caso a gente fosse fazer um artigo, eu ia dizer como que eu ia fazer o meu artigo. Mas como a gente não vai desenvolver o artigo, só o pré-projeto é o TCC, a gente vai dizer aqui como que eu desenvolvi, como que eu pesquisei e montei o meu pré-projeto. Então eu vou ler aqui para a gente dar uma ideia, uma base, um norte para vocês. Então aqui fala, ó, dentro da metodologia, como forma de desenvolvimento do estudo, o presente pré-projeto buscou desenvolver sua temática por meio do sujeito, objeto e sua delimitação, foi o que a gente veio desenvolvendo, no qual foi contextualizado pela introdução, né? Então, contextualizei tanto sujeito, objeto na introdução e sequencialmente apresentou-se a situação-problema que norteou a criação da hipótese e todo o desenvolvimento dos objetivos, geral e específico, dos quais se complementaram com a elaboração da justificativa, né? Posteriormente a isso, foi construído a fundamentação teórica, conceito baseado em pensamento de autores que atuam no saber empreendedor da educação, pedagógica e administrativa, tá? Por fim, desenvolveu-se o item metodológico, que é esse que eu estou explicando para vocês agora, nesse momento, de modo a apontar toda a construção do pré-projeto, né, que é o que a gente está falando, explicando que sua elaboração é de forma documental indireta, ou seja, pautadas em bibliografias e livros publicados. Por quê? Porque eu citei 2 autores
de livros. Então vocês não vão a campo. Claro, se quiserem ir ter uma informação, não tem problema nenhum, tá? Mas o que eu estou pedindo para vocês, como é a montagem só do pré-projeto, não vai se desenvolver a pesquisa, é uma pesquisa documental indireta, onde vocês estão pegando livro, revista para ter uma base e montar o pré-projeto. É isso que está falando aqui, ó. Olha lá, pautadas em bibliografias de livros publicados, após a elaboração dos quesitos citados, a presente pesquisa tomou a liberdade de mencionar em suas referências as obras literárias que foram utilizadas na elaboração do trabalho. Ah, professor, onde está isso? Aqui, ó, referências bibliográficas. Entendeu? Então, os dois autores que eu citei lá na fundamentação teórica, pessoal, ó, tanto Dolabella aqui, excepcional autor, tá? E Tonetti, tá aqui, ó, referenciado. Também eu deixei para vocês, dentro do material e dentro do vídeo, correto? Da última aula, explicando a formação das referências bibliográficas, tá? Então, é dentro dessa proposta que vocês vão desenvolver o pré-projeto de vocês, correto? Então, o professor fez questão de vir aqui explicar, dando um exemplo, né, de uma montagem que eu já tenho aqui, que não é a área de vocês, mas para vocês terem um norte, para ter uma base. Então, o professor se preocupou para fazer com que vocês pensem nessa formação, certo? Tá? Então, eu tenho certeza que vocês vão desenvolver. O professor está deixando bem mastigadinho para vocês terem uma ideia legal, pessoal, e formar esse pré-projeto, correto? Lembrando, tá lá como base dentro do Google Classroom, certo? Tá? Tanto esse preenchido aqui, como o em branco, tá bom? Tá certinho ali, muito bem. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó, tá vendo essa tela que tá aqui, ó? Essa tela é do Google Classroom que vai aparecer para vocês, tá? O que eu peço? Leiam as instruções, tá? Leiam todas as instruções. Por quê? Porque aqui tá todo o processo de vocês desenvolverem o trabalho, correto? Tá bom? E aqui, como eu disse no início da aula, tem uma questãozinha, que é a última atividade nossa. Ah, é o pré-projeto? Não, o pré-projeto vocês vão entregar numa data que eu já vou mencionar na íntegra agora. Mas, antes disso, tem essa atividade, que tem uma semana para vocês desenvolverem, como todas as outras que a gente já fez, tá? Então, dentro dessa aula que a gente deu hoje, o que eu pergunto para vocês, não só essa aula, mas num todo da nossa disciplina, a atividade final de vocês, ou seja, de todo o conteúdo nosso que a gente desenvolveu nessas aulas remotas, ela se resume nesse questionamento que eu vou passar para vocês agora, aqui, ó. Então, aqui, ó, com base nos conceitos aplicados nas videoaulas, em todo o desenvolvimento do curso, responda na íntegra o questionamento com coerência de forma descritiva, com no máximo 10 linhas a resposta, pessoal, no máximo, tá? Pode ser menos? Pode, mas tem que ter coerência, simples e objetiva, tem que ter qualidade, é isso que eu gosto. E eu sei que vocês estão dando qualidade nas atividades que eu estou acompanhando, tá? Então, letra A aqui, ó, como fala, ó, conforme o que foi estudado de acordo com o seu entendimento, o que representa ou pode representar o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, para vocês, tá? E para a área do curso de enfermagem. Então, com base em tudo que foi estudado, tudo foi definido em cima de pesquisa, da formação, da construção do trabalho de conclusão de curso, o professor joga esse questionamento para vocês fazerem uma reflexão. O que isso representa para vocês? E pode representar, ou está representando, ou pode representar para vocês e para o curso de enfermagem. Porque tem que ter um sentido. É isso que o professor trabalhou. Todas as aulas, a pesquisa, ela tem que ter sentido, pessoal. Porque pesquisa é estudo, conceitual, claro, pesquisa direta, indireta, indo a campo, estudando algo para aperfeiçoar um processo prático. Entendeu? E, como eu já mencionei para vocês, se nós, no nosso país, fosse incentivado o processo de pesquisa desde do ensino fundamental, médio,
né, como é em outros países, talvez a gente não passaria por tanto problema, por tanta adversidade, por tanta dificuldade que a gente passa no nosso país, principalmente no momento que a gente está vivendo com a pandemia. Por quê? Porque a pesquisa ajudaria a gente gerir melhor todo o processo. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente para a vida de vocês e principalmente para a área que vocês escolheram trabalhar. Para isso que a gente estuda, para dar sentido, correto? Então o professor escolheu, né, de uma forma bem clara aí para vocês refletir. Então essa atividade, tá? Vocês vão entregar no dia 19 do 5, correto? No dia 19/5 de 2021, tá? Hoje é dia 12/5, certo? Né? O dia da nossa aula. Então vocês vão ter uma semana para desenvolver e entregar, como todas as outras o professor deu, certo? Tá? Essa atividade vale 10, então façam de uma forma simples, objetiva, com qualidade, certo? Muito bem. A segunda observação que a gente tem aqui é a referente à formatação do pré-projeto, né, e a data de entrega. Tá? Então eu vou ler aqui, prestem bem atenção, depois releiam as instruções, como eu disse. Tá? Então, como que é a formatação e a data? Primeiro, formatar conforme o modelo preenchido, que é o que eu acabei de explicar para vocês, tá? No pré-projeto, disponibilizado pelo professor no ambiente virtual. Fonte Arial 12, espaçamento entre linhas 1,5, tá? Texto justificado, margem superior 3 centímetros, inferior 2 centímetros, esquerda 3 centímetros e direita 2 centímetros. Será necessário imprimir uma cópia em papel A4 e encadernado, tá? A data de entrega do trabalho do pré-projeto será dia 21/6 de 2021, na Secretaria da Escola, aos cuidados da diretora Camila e do professor Adriano. Então vocês têm aí, correto? Um mês e uma semana, mais ou menos, uma semana e meia, para desenvolver esse trabalho, esse pré-projeto. Acredito que é tempo suficiente para desenvolver, certo? Pessoal, relembrando, uma cópia só encadernada. Vai dar aí 4 folhas no máximo esse pré-projeto, correto? Ah, professor, você vai corrigir antes? Primeira coisa, o professor não corrige em relação ao tema de vocês, ao assunto. Eu vou ler o trabalho depois que estiver pronto, né? Vou dar a minha avaliação em cima da metodologia do trabalho, entendeu? O que eu gostaria, né? Que vocês, né, se tiver alguma dúvida em relação a tema, porque o professor estimulou bastante no processo das aulas, perguntando, olha, quais os principais assuntos da enfermagem para estudo, e vocês foram respondendo, tá? Se vocês tiver alguma dúvida em relação ao desenvolvimento do tema, assunto em si, específico, né? Vocês procurem um professor da área de vocês para ter uma explicação, correto? Tá? E aí formar esse pré-projeto. Por que eu estou falando isso? Porque eu não entendo de enfermagem, pessoal. A minha área não é enfermagem. A minha área é passar para vocês, né, a montagem do pré-projeto, do trabalho. Então, o que o professor vai corrigir? Vai corrigir as estruturas, vai corrigir se o assunto realmente está dando sentido, por mais que eu não conheça, mas eu não consigo orientar vocês em relação ao desenvolvimento do assunto. Por quê? Porque não é minha área, correto? Então eu peço para vocês, se caso vocês tiverem alguma dúvida, é bom sempre estar conversando com algum professor que está relacionado à área de vocês, certo? Como uma orientação. Como não vai ser um trabalho que vai ser desenvolvido uma pesquisa, ele não vai ter que orientar sempre vocês, mas só dizer, ó, ficou legal isso, tal. E aí, se vocês explicam toda a forma que o professor está passando,
tá? Que o TCC de vocês, devido a todo esse problema, ele só vai ser entregue o pré-projeto, correto? É só um pré-projeto. Não vai precisar apresentar, tá? Então a gente tirou a apresentação devido a esse problema da pandemia, tá bom? Mas eu acredito que ficou claro, as nossas aulas foram muito assim, cheias de conhecimento. Eu tentei trazer de uma forma simples, objetiva. Eu sei que não é fácil, eu sei que a dúvida existe, claro, né? Principalmente de forma remota, como a gente está trabalhando, mas eu tenho certeza que vocês têm potencial. E da minha parte, pessoal, eu dei o meu melhor para poder fazer com que vocês entendessem esse início da formação de um trabalho acadêmico e o sentido, tá? Por mais que a gente não vai desenvolver a pesquisa, mas eu tenho certeza que foi bem conceituado todo esse processo de desenvolvimento de um pré-projeto para se desenvolver uma pesquisa. E se um dia eu tenho certeza que vocês vão para uma faculdade ou fazer outro curso técnico e vão continuar estudando, porque é necessário sempre estar aperfeiçoando o conhecimento nosso, eu creio que vocês entenderam o fundamento de pesquisar e vão estar preparados para, aí sim, desenvolver uma pesquisa científica e apresentar e melhorar esse desenvolvimento como pessoa e como profissional. Porque, pessoal, sabe o que a gente está precisando nesse país ou no mundo? De pessoas que são seres humanos em primeiro lugar e profissionais. E isso a gente só aprende entendendo essa visão, aperfeiçoando o conhecimento, estudando a cada dia. Então, fácil nunca vai ser. Vai ser difícil, mas a gente pode ir melhorando, enfrentando os desafios para essa dificuldade se tornar um processo fácil. E assim a gente ia aperfeiçoando sempre. E a nossa disciplina foi para isso. Correto? Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, né? Espero que vocês tenham entendido toda essa proposta. Espero que eu tenha ajudado vocês em agregar conhecimento, né? Porque é isso que é importante. Ah, o trabalho é importante? Sim, mas o trabalho é para vocês entender, refletir, entregar e formar esse conhecimento para desenvolver como pessoa na prática, pessoal. É isso que o professor quer, tá? Porque quem ama educação, quem ama ensinar e aprender ao mesmo tempo, quer que vocês se formem primeiro em seres humanos e depois desenvolvam todo esse trabalho com amor e respeito às pessoas que vão se utilizar do trabalho de vocês. E eu tenho certeza que isso vai agregar muito valor para vocês. Correto? Deus abençoe a todos, né? O professor fica à disposição, tá bom? Para poder aí ajudar no que for preciso dentro da parte metodológica, se for necessário, tá? Mas lembrando, dentro da parte do assunto específico, aí é com vocês mesmo, porque vocês estudaram e aí vocês podem desenvolver um trabalho muito interessante, correto? Peguem lá as nossas aulas que a gente fez, revisem e agora é o momento. Lembrando, dia 21/6 é a data de entrega na secretaria da escola, correto? Abraços a todos, foi um prazer estar com vocês ao longo dessas 20 horas aulas e mais uma vez, Deus abençoe a todos vocês e lembre-se, o conhecimento é fascinante. Valeu, pessoal!